Tu sabe o que significa a expressão dog whistle? Quando eu adestrava cachorro, uma das técnicas que eu usava era a de um apito que aparentemente não produzia som nenhum, só que para os cães o som era perfeitamente audível, pois as ondas sonoras produzidas pelo aparelhinho vibram na frequência captada apenas pelos ouvidos caninos. Só que não é, claro, desse dog whistle que eu quero falar aqui, é do dog whistle politics. O apito para cachorro, ou política do dog whistle, é uma mensagem política empregando linguagem em código que parece não significar nada para grande parte da população, mas tem um significado cirúrgico para um subgrupo alvo. Parece que o termo foi cunhado num artigo do The Washington Post por um tal de Richard Morin, quando ele constatou que apenas mudando levemente o modo de perguntar em uma pesquisa, ela obtinha resultados relevantemente diferentes. Ele dizia que os entrevistados ouviam algo que o pesquisador não conseguia ouvir, como um apito para cachorro. Num exemplo concreto, quando um político faz um brinde aos produtores de leite de um país, levantando um copo para os fãs do agronegócio, ele passa a mensagem de que tem simpatia por eles. Só isso. Só que para os supremacistas, que é o público que está buscando alcançar essa mensagem, ela é de uma identificação total. E ela se dá porque a alt-right considera que apenas as pessoas brancas conseguem digerir a lactose com mais facilidade, ou seja, são intolerantes a tudo, menos a lactose. Os emblemas são pequenos detalhes que se comportam como símbolos semióticos, no sentido de que passam uma mensagem sem tantas palavras ou explicações prévias, são breves, diretas. Uma Bíblia deixada sobre uma mesa, aparentemente ao acaso, no meio de uma encenação, é um símbolo muito poderoso, pois ela revela um chefe de nação comprometido com a sua fé. Acessórios também têm a capacidade de reforçar e criar narrativas. Basta lembrar da pulseira azul de plástico, estrategicamente exposta por debaixo da manga do paletó do ex-presidente Bolsonaro quando ele assinava o seu termo de posse, com uma caneta barata, vocês lembram? Tudo isso acontecia na antessala de um governo que negociava até os presentes que recebia em viagens oficiais. Eu acho que ele assinava com caneta Bic, porque as de ouro ele tinha vendido, só podia ser isso. Só que isso não tem graça nenhuma. Apesar de aparentemente estéril, a conduta solapa a democracia. O político fala com seus cães sem ser ouvido pelos demais. Na legislação eleitoral brasileira, mais precisamente na Resolução 23610 de 2019, ela é chamada como propaganda subliminar. O artigo 10 diz que a propaganda não pode empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais ou passionais. Portanto, na legislação brasileira, o dog whistle é um crime eleitoral e é assim que ele deveria ser tratado. Caso contrário, a versão brasileira dele, o berrante, vai continuar tocando, sem que a gente perceba, mas o gado entende a mensagem e depois fica por aí, mugindo na frente dos quartéis, desmamados e agressivos, atropelando a democracia, claro.